Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. A gente também fala sobre vida e saúde, política e diversos assuntos da nossa região. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre direitos, especificamente sobre direito eleitoral, direito público. E para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui o doutor Natan Rodrigues. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jonas. É um prazer estar aqui contigo e tenho certeza que a gente vai ter um excelente bate-papo aqui hoje. Bacana, maravilha. A nossa ideia aqui é levar informação, doutor. Sim, com Que certeza. a gente consiga levar informações sobre essa área de direito aí, né? Mas assim, me fala um pouco de você, quem é o doutor Natan Rodrigues. Eu sou Natan Rodrigues, sou advogado, né? Atuo na área eleitoral, no direito municipal, né? Sou especialista em direito público e a gente vem desde 2020 aí, né, galgando nessa área pública eleitoral e ajudando gestores, enfim, quem Maravilha, quer ser eleito a ter um cargo eletivo. bacana. A gente pensa, o direito também deu uma evoluída legal dos últimos anos aí, né? Evoluiu bastante, né? Sim, né, principalmente nessa área eleitoral, né, que é uma área que praticamente toda eleição a gente tem novas regras, né, a legislação muda muito, então a gente sempre tem que estar bem atualizado e acompanhando para que a gente possa prestar o excelente serviço, né. Legal. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo, um jurista dizendo que os marqueteiros da campanha, as leis vão se aperfeiçoando, eles vão encontrando brecha, e na outra eleição já vem, tenta corrigir essa falha e tal, e assim vai seguindo. Então, acho Exatamente. que essa evolução na lei eleitoral, ela é assim, importante, né? Sim. Não só a lei, os entendimentos, Sim. julgados do TSE, né, contam muito para as eleições, né. Antes das eleições, a gente tem novas resoluções do o o TSE, então essas resoluções elas meio que agregam, né, complementam a lei geral das eleições, e a nossa função é estudá-las e aprimorar para que a gente possa ir para as eleições firmes e fortes. Doutor, assim, uma eleição, ela é assim, uma espécie de aprendizado para outra, é mais ou menos isso? Eu sou a prova disso, né. Eu comecei nas eleições em 2020, né, Uhum, apoiando o atual prefeito de Purópolis, né. Até então eu fiz a campanha sozinho, uhum. né, e naquele momento não tivemos êxito Nas nas eleições, eleições, né. né? Continuamos nesse trabalho de oposição e nas eleições passadas, né, tivemos êxito, né, ganhamos as eleições. E a eleição de 2020 foi uma excelente aprendizado, tanto para mim quanto para o gestor, né. A gente vê essa evolução é muito nítida, em quem se candidata numa eleição para outra, né, não só na parte jurídica, mas no marketing político, né, que é fundamental para um gestor que ele quer ser eleito. Então essa evolução é muito importante, né. Eu percebi, eu faço campanha há muito tempo também, e eu percebo assim essa mudança. A gente percebe que até mesmo os candidatos estão se aperfeiçoando também, chamando mais gente profissional, gente que entende mais da situação. É, Bem hoje bacana. os candidatos eles estão bem mais antenados, né, tanto da parte jurídica, da parte contábil, né. Às vezes a gente até se surpreende com o nível que eles estão qualificados, né. É, é. Então a gente chega para uma reunião, muitas das vezes eles já sabem o que deve fazer, o que não pode fazer, e isso só ajuda o nosso trabalho, né, Uhum. para que a gente não tenha que ficar toda hora em cima, falando o que deve, o que não deve fazer. Então, um candidato que ele é experiente é a melhor coisa para o cérebro de uma campanha, né, que é a parte jurídica e a parte contábil e o marketing político. É, com certeza. Dudu, o que que a gente estava conversando nos bastidores, assim, o que que você diria que é fundamental, assim, numa campanha quando se trata dos direitos, assim? Sim. Assim, da parte jurídica, é fundamental que um candidato ele saiba o que fazer e o que pode e o que não pode, né. Hoje a gente tem a Lei Geral das Eleições, que é a lei, eh, a a a a lei no a lei 9.504, né, e ela estabelece essas regras para as eleições.
Então, lá a gente tem as questões de propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode fazer, né? Condutas vedadas para aqueles candidatos que já estão no cargo. Existe algumas restrições em que eles não podem usar o cargo para se beneficiar, né, durante a eleição. Então, basicamente é isso. Entendi. Por exemplo, o que que um candidato que está no cargo, né, ele não pode fazer? Isso vale para todos os cargos, legislativo, executivo, né? Sim, exatamente. Um candidato, por exemplo, um gestor político, ele não pode se utilizar da máquina pública para ter algum tipo de vantagem durante a eleição. Isso se refere tanto à máquina pública quanto de, da mídia social do próprio município, enfim, Hum. é, a- ações sociais do município. Ele não pode tornar aquela coisa pública em prol da sua pessoa, né? Então, uma ação social não é o prefeito que está fazendo, é o município. Dinheiro Então, público, né? exatamente. Então, ele não pode tornar o dinheiro que é público como se fosse para si usar em favorecimento da sua campanha, né. Entendi. Uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil, né, ela é de uma instituição, ou uma prefeitura, ou sei lá, uma secretaria, o que que ela não pode fazer? Ela pode fazer material e postar ali diretamente sendo a página do órgão público, seja uma secretaria, uma prefeitura ou uma câmara? Assim, quando a gente fala dessa publicidade institucional, ela deve ser de caráter informativo. Hum. Então, nada Não é que ele não possa aparecer, é o modelo da comunicação que vai ser feita ali. exatamente, ele pode aparecer, só que a forma com que ele vai comunicar Ah, deve ser de entendi. caráter meramente informativo. Assim estabelece o artigo 37 da Constituição Federal. Então, todos os atos de municípios a partir do marketing não devem ser pessoalizados, né? Entendi, mas Somente de caráter informativo. ele pode dar uma notícia, por exemplo: "Ó, vai ter um mutirão que vão tirar RGs em Pode, determinado local", isso aí é uma comunicação institucional, então, exatamente, exatamente. que ele não pode, já no perfil dele é outra coisa. É mais liberal, né? A gente não costuma dizer que se separa o que é institucional, e isso existe uma orientação jurídica para isso, e na mídia social dele é mais liberal, claro que não tornando pessoal a coisa pública, né? Existem certos limites, Uhum. mas se tolera um pouco mais por não ser essa mídia institucional, né? Entendi. Doutor Natan, também é o seguinte, principalmente candidatos novatos, assim, o nome se estabelece muito direito eleitoral. Então, na cabeça da pessoa, pode achar que aquilo só vale para o período eleitoral. Não é bem assim, né? Não. Assim, você fala com relação ao nome? Não, eu digo a regra, porque às vezes o cara acha fazer isso fora do período eleitoral, ele vai poder fazer certas coisas. Assim, Propaganda fora de época na página dele, pessoal, exatamente. entendeu? As eleições, elas funcionam existem 2 períodos, a pré-campanha e a campanha. As regras são as mesmas. Na campanha, o que vale na campanha vale também na pré-campanha, o que pode e o que não pode. Uhum. Então, hoje não existe o marco na legislação do início da pré-campanha. Existe o marco final, quando inicia a campanha, né. Então você não pode ter gastos excessivos na pré-campanha, né, até porque no período de campanha existe um limite em que o candidato pode gastar, né. Entendi. Então, esse gasto excessivo na pré-campanha pode-se entender como um abuso de poder econômico, enfim. Então, toda essa orientação a gente faz desde o início do ano da eleição, para que o candidato não se coloque em um certo risco Hum. e vá lá e responda a alguma ação de abuso de poder econômico, por exemplo. Entendi. Se a gente for trabalhar com um exemplo bem claro, doutor Natan, o que seria o abuso de poder? Por exemplo, assim, a gente sabe que o custo eleitoral para uma campanha depende muito do município, né? A quantidade de eleitores, eu acho, né? Sim, Quanto que pode se gastar para prefeito, quanto exato. pode se gastar para vereador. Isso. Então, supondo que uma campanha, estou chutando aqui um número aleatório, que naquele município A seja permitido o vereador gastar R$ 25.000 em campanha. Só que no período de pré-campanha ele já gastou 40 ali com tráfego pago, por exemplo. Vai dar problema. Vai dar problema.
Eu costumo dizer que, assim, não existe nenhum tipo de contabilidade ou de prestação de contas na pré-campanha. Sim. Essa prestação de contas, ela só é feita na campanha. Mas Só essa pré-campanha não pode considerar como abuso de poder econômico? pode, eu costumo orientar, assim, a gente sempre tem esse parâmetro do que pode gastar com base na eleição anterior, né? Então a gente sabe mais ou menos como, que valor a gente vai poder gastar nessa eleição. Então eu costumo orientar ali que o candidato use aquele valor entre 10% do que vai ser gasto na campanha para que não se possa entender como aquele gasto excessivo um abuso de poder econômico, né. Entendi. Isso, por que que existe essa regra, essa parte da lei do abuso de poder econômico? É, a legislação ela basicamente visa tornar igual a disputa, né. Essa é a função da legislação, tornar a eleição justa para os 2 Para quem lados. tem bem Então recurso, para quem não tem. exatamente. Então um empresário, por exemplo, ele não pode ser utilizado do seu poder econômico ou até da sua influência, de modo a tornar a disputa uma disputa que não é justa, né, é desigual. Fica Então, desleal, a né? legislação ela visa, justamente coibir esse tipo de prática para que as eleições elas sejam, justa para ambos os lados, né. Entendi. E no caso, por exemplo, um candidato, sei lá, eu vi um vídeo, né, do cara falando que existe o abuso também quando se faz dentro da igreja, por isso que é religioso, alguma coisa nesse sentido, né, também Isso. tem o abuso do poder econômico, mas tem outros abusos também, né. A legislação ela trata, especificamente na lei, ela tem o abuso de poder econômico, o abuso de poder político Uhum. e o uso indevido dos meios de comunicação. A jurisprudência também entende que o abuso de poder religioso também, torna a disputa, desigual de alguma forma. Então, aquele chefe de uma igreja, um pastor, enfim, que toma lado numa eleição, muito provavelmente ele vai tornar a disputa desigual, porque ele tem os fiéis daquela igreja e o outro candidato que não tem essa influência política naquela igreja não vai ter o mesmo palco e a mesma oportunidade de ir lá naquela igreja pedir os votos. Então, nesse sentido, também torna a disputa desigual, né? E deve-se ter cuidado também nessa parte aí. Exatamente. E de quando se trata de colaboradores, uma empresa, sei lá, tem 1.500 colaboradores, por exemplo, e o cara trabalha em cima disso também, pode ser considerado como crime eleitoral? Aí a gente está diante de um caso de abuso de poder econômico, né. Hum. Recentemente o senador da república, né, Beto Faro teve seu cargo que foi cassado pelo TRE, né, justamente numa situação como essa. Utilizou-se de uma empresa e os funcionários foram obrigados a votar naquele cidadão, na naquele candidato em troca de votos, enfim, de favorecimento naquela empresa, você tinha algum tipo de benefício, enfim. Então, naquele caso específico, a justiça eleitoral entendeu que naquele caso houve um abuso de poder econômico, né. Aqui, e a gente percebe, por exemplo, só aqui na nossa região, né, não sei se esses casos já foram julgados, mas a gente vê alguns casos muito semelhantes de pessoas que participam de eleição, né, e aí depois correm um risco de ou de perder o cargo ou de não assumir, né. Então, quais são as principais dicas, doutor, que você deixa para quem vai participar de uma eleição? Eu diria assim que a primeira dica é tenha uma equipe jurídica, muito competente, as orientações sejam feitas desde a pré-campanha. Uhum. Então, no Sempre está início da cercado de campanha, bons profissionais. sempre tenha uma equipe jurídica ao seu lado. Da mesma forma, uma equipe de contabilidade, que vai te orientar nesses gastos de pré-campanha, na campanha. Então, eu acho que é o cérebro da campanha, a gente está falando de contabilidade e jurídico, né. Sim, que é uma questão. Já já próximo da campanha, um marketing político, uma estratégia
de onde andar, de comunicação, enfim, você é um cara excelente nisso, né? Então, eu acho que a melhor dica é essa, se prevenir, né? Com uma boa equipe jurídica e o contábil. A gente estava batendo um papo nos bastidores antes da gravação, doutor. Se um determinado candidato ele participa de uma eleição, ganhou a eleição e por acaso ele perdeu o prazo, se atrapalhar com documentação, o que pode acontecer com ele? Existem várias implicações, né? Quando a gente está falando de registro de candidatura, por exemplo, se o candidato perdeu o prazo de registro de candidatura, ele não pode concorrer. Não vai ser candidato, não vai ser concorrer. candidato, Isso é fato. exatamente, isso é fato. Existe a Justiça Eleitoral, ela estabelece um calendário que deve ser seguido durante as eleições, né? Então, se a gente não seguir esses prazos de registro de candidatura, de filiação partidária, que acontece 6 meses antes da eleição, eu diria que o jogo está praticamente formado até essa altura, no prazo de filiação partidária, porque a partir desse momento o candidato, se ele desfiliar do partido, ele não vai poder concorrer às eleições, porque necessariamente ele deve estar afiliado a esse partido político no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, né? O prazo de registro de candidatura, né? Os prazos de prestação de contas, aí entra a função da contabilidade, né? Existe a prestação de contas a final e a parcial, né? Então, todos esses prazos, se o candidato não prestar contas, se ele vencer a eleição no voto, muito provavelmente ele pode não assumir por implicações jurídicas. Se ele perdeu o prazo ali, ele pode vencer a eleição e não assumir. Exatamente. Entendi. E o candidato que perde a eleição, da minha prestação de conta, ela vale para quem ganha e para quem perde, vale para todo mundo, né? Exatamente. Porque a gente vê muita gente envolvida, depois de 4 anos o cara vai concorrer e está cheio de problema porque não prestou conta da eleição anterior. Ele acha que perdeu a eleição, não precisa prestar conta. Exatamente. Uma das hipóteses de você não consegue tirar a certidão de quitação eleitoral é a não prestação de contas. Então, se um candidato, por exemplo, registra a candidatura e não presta contas naquele ano, ainda que ele não vença, na próxima eleição ele não vai conseguir concorrer. Ele fica tem que cumprir esse prazo de 4 anos e na próxima eleição ele pode concorrer após esses 4 anos, né? Então, eu costumo dizer que a eleição ela termina para o candidato, mas não acaba para o jurídico nem para o contábil, né? Os candidatos não eleitos, eles devem prestar contas, ainda que não forem eleitos. Inclusive, os candidatos que desistem no meio do caminho, eles também devem prestar contas. É muito comum isso, o candidato desistir no meio da campanha e na próxima eleição quer se candidatar, mas existe essa sanção que ele deve cumprir pela não prestação de contas, né? Esse prazo de prestação de contas, se ele perder o prazo, ele não vai poder mais se justificar ali, entrar com uma ação, alguma coisa, antes da eleição, ele vai automático, na outra eleição ele não vai concorrer mesmo porque ele perdeu o prazo. Isso. É a punição. Ele deve ficar nessa punição por 4 anos. Após os 4 anos, ou ele pode concorrer nas próximas eleições, desde que ele vá até a Justiça Eleitoral e faça as suas contas, né? Certo. Preste conta à Justiça Eleitoral, ou seja, quando ele presta contas, ele está quite com a Justiça Eleitoral e pode ir para as eleições normalmente sem nenhuma implicação de contabilidade, né? Entendi. E quando se trata dos vices, prestação de contas, existe para o candidato, no caso de mais prefeito, né? Vereador técnico, mais para prefeito, tem um vice. Existe também prestação de conta para o vice? Geralmente, como se trata de uma campanha só, a gente centraliza tudo do gestor, né? Então, a contabilidade de gestores é muito mais complexa do que de um candidato a vereador, por exemplo, né? Então, a contabilidade e esses prazos de contabilidade geralmente são em 48 horas para emissão de uma nota fiscal, você inserir no sistema. Então,
O trabalho de contabilidade é um trabalho muito importante e só funciona se tiver dentro do comitê, do diretório, porque senão o candidato emite uma nota fiscal e não vai até o comitê para que seja inserido no SPCE, né, no prazo que é estabelecido. Então, Tem que ficar super atento, né? exatamente. Atento e boa equipe para trabalhar sobre isso. Existe também uma lei de cota na campanha, que é sobre a candidatura feminina, né? Candidatura de mulheres. Como é que ela funciona? Hoje, a legislação ela estabelece o percentual de 30% das candidaturas das cadeiras que esse partido pode indicar. Esse percentual deve ser destinado à cota de gênero, seja mulheres, sejam homossexuais, enfim. Uhum. Então, hoje a gente não tem as vagas de candidaturas femininas já estabelecidas na Câmara Municipal, por exemplo, ou no Senado Federal. Não existe um número de cadeiras que são definidas para as mulheres. O que existe hoje na legislação é, no registro de candidatura, quando os partidos forem formalizar o registro daqueles candidatos e candidatas, deve-se se respeitar esse percentual mínimo de mulheres, né? Inclusive, o novo Código Eleitoral que está sendo discutido na Câmara, né? Um dos pontos que está em voga é se reservar o número de cadeira para as mulheres, seja na Câmara Federal ou no Senado, enfim, né? E eu acho muito importante isso, e não Também eu acho, com certeza. só estabelecer o número mínimo para se registrar a candidatura, mas que se estabeleça um número mínimo de candidaturas de cadeiras para as mulheres, né? Então isso seria se a cada 100 cadeiras, pelo menos 30 seriam ocupadas por mulheres, né? Exatamente. Hoje a gente tem só no registro da candidatura, né? Mas já é um pequeno avanço, pelo menos. Exatamente. Tomara que a gente siga em frente e continue nesse sentido aí, de reservar para as mulheres. Não existe um período de pré-campanha, nenhum período assim de campanha. Eu considero que terminou a campanha, no outro dia já é pré-campanha. Não existe um período. Mas assim, o que a gente pode fazer em pré-campanha? Assim, na pré-campanha você pode colocar o seu nome à disposição. Você pode falar sobre ideias, você pode ir numa rádio, falar sobre as suas ideias, né? O que você pretende para aquele município, enfim. O que você não pode é pedir voto. Então, na pré-campanha você não pode pedir voto, você pode fazer certas reuniões políticas, você pode ir até o local, colocar as suas ideias. Essa é a lógica da pré-campanha. Você não pode colocar nenhuma vantagem para o eleitor com doação de brindes, você não pode pedir voto naquele momento. Então, basicamente, o que o candidato deve ter de cuidado são esses, né? Não pedir voto. Mas esse voto também, o pedido de voto é explícito, mas também existe, às vezes não é explícito. O TSE usa a terminologia de essas palavras mágicas, né? Então, ainda que não seja de forma explícita, mas implicitamente você está pedindo voto de alguma forma. Então, tipo, conto com você. Exatamente, conte comigo, agora chegou a hora do fulano de tal. Então, através dessas palavras mágicas, também se infere que aquela frase você está pedindo voto de forma implícita. Pode ser considerada pedido de voto. Exatamente. E esse pedido de voto incide em multas, né? Existem ações eleitorais que podem ser ajuizadas para coibir esse tipo de prática e aplicar multa ao candidato, né? Ao até então, né, pré-candidato, né?
Isso é mais feito por denúncia, doutor, ou a Justiça Eleitoral está sempre atenta? Geralmente na pré-campanha é um trabalho de quem fará parte das eleições, né. Então, o eleitor até esse momento ele não tem esse poder de ajuizar ações, mas ele pode fazer denúncias ao MP, enfim, que pode ajuizar uma ação eleitoral, aos partidos políticos que também têm a legitimidade de entrar com ações eleitorais na pré-campanha. Então, esses entes podem ajuizar ações para coibir esse tipo de prática, né. No caso se for um abuso de poder econômico por um veículo, por exemplo, de comunicação, a sanção ela tanto para o candidato, mas também pode ocorrer para o veículo? Exatamente. Geralmente, acontece dessa forma, né, não diretamente, mas através de um terceiro, e a legislação ela estabelece que o beneficiário da conduta, desde que ele tenha ciência de que é aquela Entendi. prática. Então, se uma rádio está fazendo algum tipo de enaltecimento da imagem do candidato fora da época estabelecida, se o candidato tiver ciência e se comprovar que foi a mando dele ou ele, enfim, ordenou que fosse feito daquela forma, os dois entram nesse polo passivo da ação e são passíveis de multa ou até mesmo responder por um abuso de uso indevido dos meios de comunicação, né. Entendi. E a gente percebe também, doutor Natan, que no período das eleições, né, existe algumas candidaturas que são indeferidas, né? Por que que isso acontece? São impugnadas, né? O registro de candidatura, basicamente se analisa duas coisas. As condições de elegibilidade, que são aquelas previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se tem a nacionalidade nossa, né, brasileira, o domicílio eleitoral, se seria filiado a algum partido político, alistamento eleitoral, se ele está quite com a justiça eleitoral, a idade mínima para o cargo que ele pretende se eleger. Basicamente é isso que se ofere nas condições de elegibilidade. E o candidato não preencher nenhuma condição de inelegibilidade. São aquelas previstas na Lei Complementar 64/90. Então, essa lei ela estabelece um rol de causas, de práticas em que o candidato, se preencher uma delas, o torna inelegível, logo ele vai ter o Registro registro de dele candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, né. indeferido é quando ele não vai poder concorrer, né? Não pode concorrer. Via de regra, as ações de registro de candidatura, elas devem ser julgadas antes da eleição, né. Mas a gente sabe que a Justiça Eleitoral é sobrecarregada nesse volume de ações eleitorais e de registro de candidatura. Geralmente as ações elas ficam até para depois das eleições, né. Você falou de volume, agora veio um pensamento aqui. Só aqui em Santarém teve uma eleição que foram 500 candidatos a vereadores, agora 350, eu acho 400 nessa Sim. última. E Então cada imagina o candidato Brasil gera inteiro, né? um registro de candidatura, né. Aí o Brasil inteiro, né? Exatamente. Doutor Natan, eu acho que o cargo assim mais criterioso, eu acho que é de presidente da República para concorrer, né? Exato. Porque tem uma certa, parece que não tem que ser brasileiro nato, né? Brasileiro nato, a idade mínima de 35 anos, 35, né? 35 anos e da mesma forma, né, preencher essas condições de elegibilidade, não preencher nenhuma causa de inelegibilidade. Mas o de senador não tem idade mínima, tem. Senador A mesma do presidente? mesma, exatamente. Até porque não sei se o senador assume, né? Pro vice também, né? Então 35 anos é a maior idade que tem, né? A idade mínima para concorrer à presidência da República. Exatamente. E ser brasileiro nato. Exato, ser brasileiro nato. Brasileiro que não é nato não pode concorrer Naturalizado brasileiro. não pode concorrer à presidência. A um cargo de vereador, a um cargo de prefeito, ele pode concorrer. Senador. Agora, de presidente, sim. De presidente da República não pode concorrer. Para senador pode. Sim. Deputado estadual, federal, Sim. vereador, prefeito, Sim, tudo exatamente. pode. Se for naturalizado,
ele pode concorrer. Eu tava lendo um pouco sobre isso também. E, doutor, na questão da propaganda de rádio na TV, existe prazo? Como é que funciona isso? No calendário eleitoral, os candidatos eles enviam as suas mídias, né? Tanto para rádio quanto para os meios de comunicação em TV, né? Existe um tempo que é estabelecido para cada partido, e isso se deve ao número de cadeiras na Câmara Federal. Então, do número de cadeiras na Câmara Federal daquele, daquele partido, se estabelece um número em tempo, que vai ser o tempo em que a soma desses partidos irão ter na, na rádio e nos meios de comunicação em vídeo, né? A gente passou por uma situação bem complicada aqui em Santarém. Eu fui um dos integrantes da parte jurídica do candidato aqui em Santarém, o JK, né? E o nosso tempo de mídia na televisão era muito baixo, né, em comparação com o atual prefeito, né, em que se elegeu. Então a gente tinha que adotar uma outra estratégia política para que a mensagem do candidato chegasse até ao eleitor, né? O JK já tinha um grande número de seguidores nas suas mídias, né? E isso, de certa forma, ajudou a levar a mensagem dele até o eleitor, né? Mas uma situação bem curiosa, porque a junção de todos esses partidos tornou o tempo de rádio e televisão enorme, né? Enquanto esses partidos que têm menos cadeiras na Câmara Federal têm um tempo mínimo de rádio e televisão, né? O tempo é estipulado de acordo com o número de cadeiras, né? Exatamente. Então, se um partido A tem 3 minutos, o partido B tem 2, se eles se juntarem, eles vão ter 5 minutos. Exatamente. É mais ou menos assim que funciona, né? Exatamente. Então, para ter mais tempo, precisa ter mais Precisa cadeiras. ter aliança política, né? Então, Mas é legal, tudo isso é um processo. exatamente. É o que a lei estabelece. A lei estabelece, Sim. né? Em relação, doutor, ao candidato, por exemplo, que existe certidão eleitoral de candidato que esteja envolvido com crime, alguma coisa, precedente eleitoral criminal para ele que ele não possa concorrer? Sim, ele tem que, se existe na lei de inelegibilidade, se o candidato ele tiver alguma condenação por determinados crimes, se essa condenação já estiver com o trânsito em julgado, ele não pode concorrer a um cargo eletivo, né? Então, por conta disso, a Justiça Eleitoral ela pede a certidão de nada consta, né? Tanto da Justiça Federal, da Justiça Estadual, para se verificar se o candidato ele está inelegível ou não, né? Doutor Natan, e na época de inteligência artificial, como é que vai desenrolar a campanha? Eu acho que ano que vem isso deve acontecer de fato. Isso aconteceu muito fora do país, chegou um pouco no país agora, acho que invadiu mesmo, né? Até as cidades pequenas, acho que ano que vem vai ter muito, né? Como é que a lei está preparada ou não está ainda tão preparada para esse tipo de ação? Hoje a Justiça Eleitoral ela tem esse assunto está em voga, né? O que mais se fala na Justiça Eleitoral é sobre isso, né? E é o tema que mais gerações na, ju, na, justi, na Justiça Eleitoral são essas questões da IA, né? Você consegue alterar a voz do candidato, você consegue alterar a imagem do candidato em aspectos que ele nem está envolvido, né? Isso numa tentativa de manipular o eleitor, né? E nas próximas eleições eu acredito que vai ser um dos pontos mais incisivos na Justiça Eleitoral em coibir esse tipo de prática, né? O que entra também no abuso indevido dos meios de comunicação, né? A resolução do o TSE cada vez mais acompanhando os julgamentos durante
os anos, né, vem coibindo esse tipo de prática, né. E cabe a nós advogados, né, partidos políticos, levar isso até o judiciário, né. As próprias, o Instagram, o Facebook também tem esse papel, fundamental na colaboração para evitar esse tipo de situação, né, em se retirar da mídia social imediatamente. Existem meios jurídicos para isso, né. Então eu acho que é uma das causas de mais judicialização nas eleições, vai ser essas ações por conta de manipulação de imagem e áudio de candidatos através de IA, né. Com certeza. Nos grupos de WhatsApp também acontece muito crime eleitoral? Acontece muito, né. Hoje as eleições elas se passam pelas redes sociais, isso Elas cada vez mais. principalmente dentro do WhatsApp, né? Exatamente. Então, meio que nas eleições acontece uma guerra dentro das redes sociais e numa tentativa de manipular o eleitor, né. Então, existem os crimes eleitorais, que você manipular a imagem do candidato ou tornar, algum fato que é sabidamente inverídico, né, e imputar algum candidato, e isso se torna um crime eleitoral. E também existem ações, específicas para retirar, né, esse conteúdo do ar imediatamente, né. Dentro dos grupos do WhatsApp, assim, ofender também, né, essa questão de ser desleal com o concorrente dentro da rede social também é um crime que pode ser um crime eleitoral, né? Sim, E sim. como é que a pessoa deve agir no caso dela se sentir agredida, assim, dessa forma, nos grupos de WhatsApp, por exemplo? Se o candidato ele for Digo, agredido. o candidato e o cidadão comum também, né? Porque às vezes tem uma briga ali de candidato A e B acaba se ofendendo ali dentro. Sim, sim. Acho que a melhor forma é denunciar, é registrar o boletim de ocorrência, claro, se municiar das provas necessárias, né, tire print daquela conversa e levar até a autoridade policial, para que a outra parte seja intimada, esclarecer aquele fato, e aquela outra pessoa também irá responder uma ação criminal, né, pelaquela ofensa, pela difamação, pela calúnia que ela proferiu naquela mídia social. As as mesmas regras que valem no mundo real, valem no mundo virtual, né. Então hoje a gente acha que na mídia social tudo pode, porque lá não vai ser identificado, enfim, hoje já não é bem assim, né. A gente tem meios de encontrar essa pessoa e se identificar quem é aquela página, aquele perfil. Então, muitas das vezes se utiliza desse anonimato para cometer crimes, seja em eleições ou até mesmo, fora das eleições, né. A mídia, ela se tornou uma grande ferramenta de fake news, infelizmente, né. Então, infelizmente, e nas eleições esse tipo de prática, ela tem um efeito muito grande para o candidato, né. Você ser atacado na sua imagem ou você ser imputado a algo que você não fez, para o eleitor, a depender do fato, isso pode colocar sua campanha em jogo, né. Então, isso também é algo que passa pelo jurídico, em evitar situações como essa, em se continuar a identificar a pessoa que está fazendo e tirar essa informação que não é verdadeira do ar, né. Certo. Falamos muito aqui, doutor, de campanha, direito eleitoral, do período de campanha, pré-campanha, e quando termina a campanha, vem a pós-campanha, né? E quais são os caminhos aí depois da eleição? Para os eleitos, né, a questão de gestores municipais, né, governadores, enfim, tem a transição de governo, né. Vai ser estabelecida uma transição de governo para se inteirar do que a máquina pública, para quando ele assumir, ele já saber o que fazer, né, de que forma fazer, para que se continue o serviço público com excelência, né. Da parte eleitoral, muitas Só das vendo um parênteses, essa transição de direito, não é opcional, é uma questão que é deve obrigatória, a lei estabelece que exatamente. é um governo começar a passar para o outro
como é que estão as dívidas, como é que está a situação da saúde, é isso? Exatamente. Para que o outro lado comece a entender, para que quando assuma naquela data específica lá estabelecida pela lei, que geralmente é dia 1º, Sim, a pessoa esteja inteirada no assunto, digamos assim, exatamente. né? Existe uma resolução do TCM que estabelece todas as regras, né? Que documentações você pode pedir, aditar certos contratos administrativos de urgência com questão à saúde, Pode remédio, agitar mesmo oxigênio, no período da de transição, já pode? transição, exatamente, para que após a assumir, pode ser que não dê tempo para licitar o remédio de Sim, urgência, questões de oxigênio dos sim. hospitais, enfim. Então, essas questões mais urgentes, geralmente se costuma ditar os contratos para que o gestor que vai assumir já tenha como assumir e fazer a máquina pública andar de forma mais rápida, né? E Entendi. então essa é uma das implicações para os eleitos, né. Uhum. Geralmente, após as eleições, costumam ainda andar na justiça eleitoral ações de abuso de poder econômico, abuso de eh, de poder político, e o candidato eleito no cargo, ele continua respondendo esse tipo de ação, né. Ainda que ele venha a ser condenado no juízo, zonal, né, ele Uhum. pode apresentar o seu recurso para a segunda instância, e ainda assim ele continua no cargo, né. E para os não eleitos, devem fazer as suas contas de campanha, né, prestação de contas, elas não são julgadas antes da diplomação, porque ele não vai ser eleito, né. Uhum. Então a campanha ela acaba para o candidato, mas para a parte contábil e jurídica ela ainda, se persiste, né. Entendi. Para o direito, não, principalmente para os advogados, nunca acaba, né? Nunca acaba, a É, gente sempre tem é um tem ciclo, né? exatamente. O direito sempre tá. A parte da galera do pessoal de direito está sempre mais na ativa. E, doutor, o que tem mais aqui que a gente possa passar para, se de repente a gente não tratou de algum tema aí, deixa bem à vontade para você explanar para a gente aí, sugar um pouco mais do seu conhecimento aí. Eu acho que, mais tratar atualidade sobre o direito eleitoral, né, agora está em tramitação a nova PEC, né, que impede a reeleição, vai acabar com a reeleição de gestores, de Tá bem governadores, avançado, né? né. Já foi aprovada na Comissão de Justiça do Senado, né, como uma PEC que deve ser aprovada em 2/3, né, tanto do Senado quanto na Câmara, né. É o início de uma ação, né, de de desse processo, né, que retorna lá antigamente a nossa Constituição ela estabelecia esse prazo de reeleição, né. Quem tornou essa a reeleição foi no Fernando Henrique Cardoso, né, que tornou, a eleição para eh, mais 4 anos, né. Então a gente só está voltando ao que era antes, né. Mas nos Estados Unidos só 2, né? A pessoa só Exatamente, pode ser presidente 2, no máximo 2 vezes, né? exatamente. Acho que essa alternância de poder ela é importante, sabe, de ver uma nova turma, um novo, Sim, sei lá, um novo grupo, novas ideias. Senão o cara fica muito tempo ali. é. Aí vai aumentar o número, vai para de 4 para 5 anos e vai acabar com a reeleição, né. É. E isso se for, aprovado, né, vai, começar a valer a partir de 2034, né. Então, uma tentativa também de unificar as eleições, né. Hoje a gente tem eleições de 2 em 2 Pois anos, é, né. tanto eleições, Seria gerais, uma eleição única. exatamente. Talvez uma tentativa de corte de gastos, né, porque você se mobilizar uma eleição de 2 em 2 anos gera muito custo, né, para a União, né. É. Então, você imagina o tamanho do nosso país e mobilizar uma eleição de 2 em 2 anos, isso onera muito a máquina pública, né. É, E isso só de gasto com as eleições, né, fora o fundo de o VEFEC, né, sim. que é o dinheiro para os candidatos fazerem campanha, enfim. Então, a gente unificando isso em uma eleição só gera menos custos para a União, né. Imagina,
A gente mora dentro de um continente praticamente, né? Aqui na nossa região, logística para levar Exatamente. urna para todo lugar, depois tirar, trazer, né? E segurança. Realmente eu acho que poderia ser uma eleição única realmente, né? Para todos os cargos. Vereador seria vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito e presidente. Seriam 7 cargos basicamente, Numa só eleição, né? numa só A eleição. PEC veda a, a, a reeleição só pro presidente da República, governador Prefeito. e prefeito. Só os cargos Deputados majoritários. federais ainda continuam com a reeleição, né? Isso. Né? Acho que 4 anos realmente é pouco, mas 5 anos, É. né? Porque às vezes o cara fica 4 anos, se reelege, aí ele fica 4, volta a ficar mais 8. Geralmente, assim, pode ser bom porque ele vai trabalhar esse projeto político para a cidade, né? Muitos gestores aí se utilizam do cargo para fins pessoais, né? Então, É. fazem aquele mandato bem feito nos Primeiro, 4 anos, no primeiro, no segundo, e aí a gente tem esse projeto político de 8 anos, né? Tem cidades que se perduram com o mesmo grupo político, né? Alternando, enfim. Então, eu vejo que a alternância de poder é a essência da nossa democracia, né? Então, eu vejo com bons olhos essa PEC. novas ideias são muito bem-vindas. Muito obrigado, doutor Natan Rodrigues, pelas explicações, por esse papo muito bacana que a nossa audiência agradece bastante. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz em estar aqui no teu estúdio e estou à disposição para demais conversas aí. Eu tenho certeza que a gente pode ter várias conversas que a gente pode informar o teu público aí. Maravilha, maravilha. Beleza? Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo, compartilha, passa para aquele teu amigo, aquela tua amiga que tem, de repente, interesse em direito eleitoral, direito público, tá bom? Deixa teu like, compartilha. Hoje a gente recebeu aqui no estúdio da Vox o doutor Natan Rodrigues. Muito obrigado, doutor. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Forte abraço, até a próxima.